Amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica para trazer uma dica de leitura aqui fantástica. E olha, essa aqui é especial para quem é do público arminiano, principalmente pentecostal, ok? Independente de qualquer coisa, né? Qualquer público pode fazer essa leitura, mas assim, alguns esclarecimentos, principalmente de um autor que ele é renomado e que tem também a sua teologia sistemática, mas ele vai tratar aqui de um assunto que é específico na área eclesiástica e principalmente sobre o Espírito Santo na igreja. Okay? Daqui a pouco eu vou dizer aqui qual é a dica. Irmão Renato, qual é? Daqui a pouco eu já vou falar quem é. Antes de apresentar essa obra, dá aquele like, aquela curtida no canal. Não se esqueça de nos ajudar também a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Tá? Antes de tudo, nosso muito obrigado. Mas é preciso continuar porque para combater o algoritmo do YouTube que tem realmente não alavancado, mas reduzido o nosso alcance. Ok? Vocês que não estão inscritos, se inscreve no canal e sempre, sem se esquecer de acionar o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo no canal. Lembrando do nosso grupo lá no WhatsApp, que está ativado. Quem quiser participar, é só mandar seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer na tela aí, santosrsb2004@gmail.com. Ok? Vamos para a obra? Com certeza é conhecida, porque a editora também é conhecida e o autor também é muito conhecido. Aqui, ó, O Espírito Santo na Bíblia. A atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Editora CPAD. Quem é? Stanley Orton. Tá? Quem conhece a teologia sistemática dele, não fica aí. Aqui, ó, quem é esse homem aqui que é erudito? Ó, Stanley Orton, neto de... Deixa eu baixar aqui para a gente dar uma olhadinha melhor. Stanley Orton, neto de Elmer Fisher, um dos líderes do avivamento pentecostal registrado em Los Angeles, nos anos de 1906. Professor do Central Bible College por 30 anos. Titular do discípulo de Biologia e Teologia no Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Springfield, Missouri. Comentador na revista de professor de adultos da Escola Dominical. Autor e editor de diversas obras, entre outras, Teologia Sistemática, 1ª e 2ª Pedro, Doutrinas Bíblicas, A Vitória Final e Nosso Destino, publicadas pela CPAD. Tem várias obras traduzidas dele, né? Ele é muito conhecido. Aqui tem 320 páginas, tá? E quais são os temas que ele vai tratar? Sempre bom entender que quando a gente vê uma pessoa de fora, por exemplo, um calvinista, analisando o pentecostalismo, muita gente não está acreditando, porque não conhece as experiências e tal, mas aqui é um pentecostal falando, tá? Então vamos ver o que ele vai falar. Índice. Introdução, você tem aqui o Espírito no Pentateuco, o Espírito na história de Israel, o Espírito nos livros proféticos, o Espírito na vida e ministério de Jesus, o Espírito dos ensinamentos de Jesus, o Espírito em Atos dos Apóstolos, o Espírito no dia a dia, o Espírito na vida cristã, o Espírito no ministério da igreja, o Espírito nas demonstrações sobrenaturais. Notas bibliográficas. A gente vai agora para as explicações. Tem aqui a vida cristã. Temos aqui o que ele vai falar. Aqui, ó. Como ele vai tratar de um só corpo na igreja. Aqui, ó. Deixa eu pegar daqui que ele já vai falar direto já. Ele vai direto ao foco. Ao conduzir a analogia mais adiante, no caso ele vai fazer a analogia do corpo com a igreja. Paulo enfatiza a interdependência do corpo. Há, de fato, muitos membros, mas um só corpo, sendo que cada membro tem necessidade dos demais. Ou seja, aqui já mostra que não tem ninguém mais importante que ninguém da igreja. O olho não pode dizer que não precisa da mão, nem a cabeça que não necessita dos pés. Até mesmo as partes do corpo que parecem ser mais fracas ou menos importantes são necessárias. Infelizmente não é isso muito que a gente vê, né? Deus formou e uniu os membros do nosso corpo de tal maneira que trabalham juntos em perfeita harmonia e interdependência. Aqui, ó. Quando um membro do corpo dói, todo o corpo de nossa pessoa sente. Quando um membro é honrado, o corpo se regozija, idêntica à situação do corpo de Cristo. Um de seus membros individualmente, 1 Coríntios 12, 27. Aqui, assim deveria ser. Né? Acontece com um, todos deveriam sentir, serem honrados por causa disso, através de um. Porque é o corpo que está ganhando, é o corpo que está sendo honrado.
exatamente para que ninguém deixe de entender a lição. Paulo entra em maiores detalhes a respeito do corpo de Cristo. Assim como Deus formou o corpo humano de tal maneira que houvesse unidade e harmonia, ele colocou na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, aí doutores, né? Depois milagres, ações de grande poder, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas, 1 Coríntios 12, 28. Alguns entendem que a enumeração aqui segue a ordem do valor, completamente errado, né? De maneira que os profetas e doutores são mais importantes que os milagres, os apóstolos mais importantes de todos. Mesmo se for assim, ainda devemos nos lembrar que cada membro do corpo é tanto necessário quanto importante. Mesmo se o último na lista, o dom de línguas, fosse menos importante, não deixaria de ser necessário quanto o ministério dos apóstolos, dos profetas, doutores ou mestres, ou seja, todo mundo e todos, seja dom ou cargo eclesiástico, tem igual importância, não há ninguém maior que ninguém. Você vai enfatizar muito aqui. Agora, essa parte aqui é interessante, que vai tratar do Espírito na igreja. Aqui, ó. Quando Paulo vai tratar ali em 1 Coríntios 14 sobre os dons espirituais. Ó, Paulo, no entanto, não começa por fustigar os coríntios pelo seu emprego errôneo das línguas. Ele vai tratar aquela confusão ali, né, da variedade de línguas, o pessoal falando no meio do culto e tudo mais. Pelo contrário, começa com uma nota positiva, gasta 5 versículos para abordar o assunto, então passa a enfatizar em primeiro lugar no que segue o fato de que as línguas precisam de interpretação. Grava bem isso. 1 Coríntios 14, 6 ao 13. Primeiro, 1 Coríntios 14, 1. Paulo os conclama a seguir o amor e esforça-se pelo amor, mas isso não significa negligenciar os dons espirituais. Equilíbrio. Paulo está dizendo isso. Devemos procurar com zelo, ter profunda solicitude e esforçar sinceramente os dons espirituais. Todo membro deve ter o dom ou dons que o capacitarão a atuar no corpo conforme a vontade do Espírito Santo. Dons, irmãos, ele não está dando evidência a um dom especificamente como evidência, ele está tratando aqui todos igualmente, tá? A profecia, no entanto, oferece excelente edificação ao corpo, que todos devem desejá-la. Seu valor é facilmente percebido quando é contrastada com as línguas. Aqui, ó. Aí ele começa. Quando uma pessoa fala numa língua, não está falando aos homens. Não está falando aos homens, senão a Deus. 1 Coríntios 14. Ninguém consegue entendê-la, ninguém aprende nada, porque no Espírito Santo fala em mistério. Verdades secretas que somente Deus conhece. Logo edifica-te somente a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. Infelizmente, ele vai tratar uma coisa diferente aqui, porque muitas vezes se estribam em cima do dom de línguas, achando pelo fato, né, isso não é generalizado não, tá, irmãos? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso, achando uma maior importância em quem não fala como se não tivesse o Espírito Santo. Completamente errado e contrário do que o Stanley Orton está falando aqui, tá? Ele não é unanimidade, perfeito, mas isso aqui ele vai no fundo bíblico, ele vai tratando aqui de exegese. Quem conhece Stanley Orton sabe que ele é realmente um dos representantes do pentecostalismo, né? E assim também eu vejo a forma como ele fala aqui. Paulo não diz que isso é errado, tá? Cada um de nós precisa ser edificado espiritualmente, e Deus assim o quer. Nem é egoísmo queremos ser edificados, porque isso nos ajudará a edificar os outros. Lembra que eu falei, tem até um livro sobre a carta aos Coríntios da editora Sinodal que está falando também um pouco sobre isso, a questão de nenhum dom foi dado para você se sobrepor aos outros porque você tem aquele dom que o outro não tem. Mas se você tem, é para edificar a igreja. Não é um dom que muitas das pessoas acham que o dom de língua é só para edificação para ela. Por isso que deve ter interpretação. Porque com a interpretação a igreja inteira é edificada. E não só o membro que fala. Aqui, porém, Paulo está falando o que é melhor para a congregação quando esta se reúne. 1 Coríntios 14, 26. Aqui, é egoísmo tomar o tempo da congregação a fim de receber edificação para você. Olha isso aqui, ó. Quando poderia recebê-la melhor na intimidade das suas próprias devoções, posto que Paulo falava em línguas mais do que todos eles. Isso Paulo deixa claro. Porém, não na congregação. E por quê? Fica evidente que passava tempo a sós com o Senhor e então falava em línguas fluentemente enquanto seu coração se elevava com fé e com louvores a Deus. Ou seja, pessoal em mistério poderia causar um certo problema na igreja para Paulo, na visão de Paulo, porque sem interpretação, cada um fala consigo mesmo. E às vezes não é isso que acontece na igreja pentecostal de uma forma geral, né, que a gente vê. Muitas línguas e sem interpretação. Aqui, ó. Não vou nem ler aqui, porque aqui já está falando tudo. As línguas precisam de interpretação.
E na questão de evidências, aqui não vou nem entrar nesse mérito, tá? O que é evidência, o que não é, mas aqui o autor vai deixar bem claro que todos os dons podem ser dados decorrente do Espírito Santo a qualquer pessoa, seja cada um que ele vai dar primeiramente. Não é uma regra, tá? Bem claro aqui, não é uma regra que seja o dom de línguas, por exemplo, seja sempre o primeiro. Porque se a pessoa não tiver dom de línguas, a pessoa não é batizada com o Espírito, alguns chegam até a dizer, se a pessoa não fala em língua, já ouvi gente falar isso, né? É um absurdo. Não tem línguas, não tem o Espírito Santo. Não existe. Então, o autor ele vai discorrer completamente o inverso que muitas pessoas às vezes acreditam. Uma obra assim muito esclarecedora, irmãos. Vale muito a pena você ter essa obra em casa, até porque é um pentecostal que está falando, ok? Um pentecostal renomado e todo mundo conhece e segue, até porque a teologia sistemática dele ela é muito abrangente. Okay? Fica mais essa dica aí maravilhosa para vocês aí, ó. Espírito Santo na Bíblia, atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse, do Stanley Horton, editora CPAD. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.